Graça e a paz de Cristo para todos nessa noite. Estamos começando mais uma live nesse dia de quinta-feira. Estaremos tratando do seguinte assunto: Deus examina os corações, que é uma meditação em Jó. Quero saudar aqui o pastor Sandro Gomes, nosso amigo aqui que acabou de entrar aqui. Trabalhamos juntos no Centro de Educação Teológica Shekinah. Ele é o diretor e eu sou o assessor junto à secretaria, Eu quero assim estar saudando o pastor Sandro Gomes, que acabou de entrar. E quero saudar a todos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez com esse projeto nosso de expor capítulo por capítulo as Escrituras Sagradas. E agora, nesse momento, então, vamos estar orando ao Senhor. E quero, antes de fazer essa oração, pedir perdão a todos, Porque a live foi marcada para 20 horas e comecei praticamente agora, Então, devido a motivos técnicos, de conexão da internet, preparação, porque está em 2 lugares a live, Está em 2 lugares. Ela está no Facebook e no Instagram, Então quero saudar a todos que estão comigo nessa noite e peço esse perdão por estar assim demorando, por ter demorado na entrada da live, tá bom? Então vamos estar orando em nome do Senhor Jesus nesse momento. Nosso Deus e nosso amado Pai, diante da Tua presença, quero Te agradecer, Senhor, por mais uma noite. Quero Te agradecer por mais essa oportunidade de estarmos falando da Tua Palavra. E, ó Deus, que Tu venhas, Senhor, nessa noite a nos revestir da Tua graça, nos revestir da Tua misericórdia. Principalmente, ó Deus, porque não estou falando, Senhor, acerca de assuntos terrenos exclusivamente, mas estou falando de coisas acerca do Teu reino, Senhor. Por isso, ó Deus, perdoa-me os meus pecados, Senhor. Ó Deus, purifica-me segundo a Tua graça e que, ó Deus, nessa noite Tu venha nos orientar pelo poder do Teu Espírito Santo a falar as coisas, Senhor, que são concernentes à edificação do Teu povo, coisas concernentes, Senhor, à exortação, Senhor, que é o encorajamento do Teu povo e também, Senhor, ao consolo daqueles que estão tristes no meio do Teu povo. E mesmo aqueles, Senhor, ó Deus, que nesse momento, ó Pai, não estão no meio do Teu povo, podem se tornar pela Tua graça e misericórdia, Senhor. Pela Tua graça serem chamados eficazmente nessa noite. Para a Tua honra e para a Tua glória, Te louvamos e Te agradecemos em nome de Cristo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor nesse momento. Então estarei fazendo essa meditação, essa reflexão, essa exposição do texto de Jó, e após estarei então fazendo um momento de intercessão. Vamos ao texto de Jó, que é Jó capítulo 31. Jó capítulo 31. Jó 31 é assim o último capítulo em que Jó faz a sua defesa da sua inocência. Vamos a Jó 31. Fiz aliança com os meus olhos. Como, pois, os fixaria eu numa donzela? Que porção, pois, teria eu do Deus lá de cima e que herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Acaso não é a perdição para o iníquo e o infortúnio para os que praticam a maldade? Ou não vê Deus os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Se andei com falsidade, se o meu pé se apressou para o engano, pese-me Deus em balanças fiéis e conhecerá a minha integridade. Se os meus passos se desviaram do caminho, e se o meu coração segue os meus olhos, e se às minhas mãos se apegou qualquer mancha, então semeie eu e outro coma, e sejam arrancados renovos do meu campo. Se o meu coração se deixou seduzir por causa da mulher, se andei à espreita à porta do meu próximo, então moa minha mulher para outro, e outros se encurvem sobre ela. Pois seria isso um crime hediondo, delito à punição de juízes.
pois seria fogo que consome até a destruição e desarraigaria toda a minha renda. Se desprezei o direito do meu servo ou da minha serva quando eles contendiam comigo, então que faria eu quando Deus se levantasse? E inquirindo ele a causa, que lhe responderia eu? Aquele que me formou no ventre materno não os fez também a eles? Ou não é o mesmo que nos formou na madre? Se retive o que os pobres desejavam, ou fiz desvalecer os olhos da viúva, ou se sozinho comi o meu bocado, e o órfão dele não participou, porque desde a minha mocidade cresceu comigo, e como se eu lhe fora o pai, e desde o ventre da minha mãe fui o guia da viúva. Se alguém vir perecer por falta de roupa, e ao necessitado por não ter coberta, se os meus lombos não me abençoaram, se ele não se aquentava com a lã dos meus cordeiros, se eu levantei a mão contra o órfão, por me ver apoiado pelos juízes da porta, então caia a omoplata do meu ombro e seja arrancado o meu braço da articulação, porque o castigo de Deus seria para mim um assombro e eu não poderia enfrentar a sua majestade. Se no ouro pus a minha esperança, ou disse ao ouro fino, em ti confio, se me alegrei por serem grandes os meus bens, e por ter a minha mão alcançado muito, se olhei para o sol quando resplandecia, ou para a lua que caminhava esplendente, e o meu coração se deixou enganar em oculto, e beijos lhes atirei com a mão, também isto seria delito à punição de juízes, pois assim negaria eu ao Deus lá de cima. Se me alegrei da desgraça do que me tem ódio, e se exultei quando o mal atingiu, também não deixei pecar a minha boca, pedindo com imprecações a sua morte. Se a gente da minha tenda não disse, quem haverá aí que não se saciou de carne provida por ele? O estrangeiro não pernoitava na rua, as minhas portas abria ao viandante. Se como Adão encobri as minhas transgressões, ocultando meu delito no meu seio, porque eu temia a grande multidão, e o desprezo das famílias me apavorava, de sorte que me calei e não saí da porta. Tomara eu tivesse quem me ouvisse, e eis aqui a minha defesa assinada. Que o Todo-Poderoso me responda, que o meu adversário escreva a sua acusação, por certo que a levaria sobre o meu ombro, atá-la-ia sobre mim como coroa, mostrar-lhe-ia o número dos meus passos, como príncipe chegaria a ele. Se a minha terra clamar contra mim, e se os meus sulcos juntamente chorarem, se comi os seus frutos sem tê-la pago devidamente, e causei a morte aos seus donos, por trigo me produza cardos, e por cevada joio. Fim das palavras de Jó. Então a estrutura desse último discurso de Jó é a estrutura de alguém que, afinal de contas, resolve confrontar seus amigos de uma vez por todas, e que Jó continua outra vez a falar de sua inocência, e principalmente dos aspectos da defesa de Jó com relação a que ele não cometeu um pecado a tal ponto de estar sofrendo como estava. Ele vai estruturando assim esse seu diálogo. E aí o que mais nos chama a atenção é justamente isso, é que depois de tudo isso, Bildade, Zofar e Elifaz, os amigos de Jó, não tinham mais argumento nenhum contra ele. E aí, nesse sentido, isso é o que é o mais importante nesse texto de Jó, é que a gente pode dividir assim as questões. Primeiro, são as questões da intenção do coração, nos versículos 1 a 5. Segundo, a questão de Jó defender o seu caráter verdadeiro, né? Isso vai dos versículos 5 a 8. No versículo 9 ao versículo 15, Jó ele está defendendo a sua pureza. Não é? Quarto, isso você vê nos versículos 16 a 23, que ele fala de que ao praticar o bem ao seu próximo, está praticando o amor a ele, está praticando a compaixão. Quinto, nos versículos 24 a 28, ele está mostrando que ele não tem ganância, não tem avareza. E sexto, ele mostra também que nunca foi uma pessoa em que buscava sua vingança pessoal em relação àqueles que o perseguiam, aqueles que o maltratavam. E por último,
ele fecha a sua defesa, né, mostrando que em tudo a sua inocência, não é? A sua inocência é evidente. Mesmo que alguém venha acusá-lo, a sua evidência de inocência é o mais importante. E aí, nesse sentido, ele se mostra como alguém aprovado por qualquer teste que Deus fizer sobre a sua vida. Então, quando olhamos para o texto, aí a gente olha, diante de tudo isso, Jó está se dirigindo a Deus, não só aos seus amigos. E aí, principalmente, tudo isso é o quê? Jó se oferece a ser examinado por Deus. Jó se oferece a ser, antes de tudo, alguém que se colocou na seguinte posição: Deus, examina em mim, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno, como diz o Salmo. Vê se há em mim. Né? Isso é que é o mais importante. Onde está isso? Em que salmo está? Né? Né? Como está no Salmo de número 139, que é o ponto-chave, né? Salmo 139, versículo 24 é o ponto-chave, quando a gente fala em Deus sondar os corações, em Deus examinar a cada um. Tá? Esse é o ponto mais importante. Tá? Então, Deus abençoe a todos que estão entrando aqui na live, estão dando um alô, né? Deus abençoe a cada um, tá? Aqui eu quero mencionar o William Lopes, quero mencionar o Diaco Levando, quero mencionar nossa aluna Lislane, Deus abençoe. Então, o que ocorre? Na nossa breve meditação dessa noite, então eu quero só enfatizar algumas verdades importantes na leitura de cada um desses versículos. Eu quero enfatizar isso nessa leitura de Jó. Principalmente, essa é uma mensagem dirigida àqueles que muitas vezes se consideram injustiçados em determinadas situações. Tá bom? Eu quero assim, nesse momento, né, trazer essa mensagem, e essa mensagem tem esse objetivo. O objetivo, antes de tudo, não é? De trazer uma palavra para quem se considera injustiçado. Então, nesse sentido, o melhor exame que devemos passar, antes de tudo, é o exame de Deus. Não é? Então, nessa noite, eu quero falar sobre isso. Deus examina os corações. E quando falamos em corações, o coração é, antes de tudo, a sede dos nossos pensamentos, a sede dos nossos entendimentos, das nossas emoções. Ou seja, pensamentos, emoções, vontade. Isso é o mais importante. Pensamentos, emoções e vontade. Está aí. Então, vamos lá. Então, em primeiro lugar, Deus examina os corações, verificando as intenções do coração. Verificando as intenções do coração. Veja aqui Jó, né? Deus examina as intenções do coração. Fiz aliança com os meus olhos. Como, pois, os fixaria eu numa donzela? Que porção, pois, teria eu do Deus lá de cima? E que herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Acaso não é a perdição para o iníquo, o infortúnio para os que praticam a maldade? Ou não vê Deus os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Então, nesse sentido, a gente pode fazer um paralelo com tudo aquilo que nós pedimos a Deus, com um paralelo de tudo aquilo que nós colocamos diante de Deus em oração. O Senhor Jesus, ele disse de uma maneira muito clara para nós, de que lá em Mateus capítulo 6, ele vai dizer o seguinte para cada um de nós, o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele vai dizer assim, que Deus, ele tem cuidado de cada uma das aves do céu. Ele tem cuidado da natureza, tem cuidado de cada um. E conforme ele tem feito assim, além dele ter cuidado de cada um, a gente pode ter certeza de uma coisa muito importante desse cuidado. É que Jesus, ele diz, buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas
vos serão acrescentadas. Isso está em Mateus 6, versículos 33. No Salmo 139, nós podemos ver o seguinte aqui. No Salmo 139, em que Deus sonda os nossos corações. Salmo 139, ele vai dizer assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. E de longe penetra os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Então, nós temos que ter em mente isso, de que Deus sonda as intenções do nosso coração, de que Deus, de fato, tem zelado para que o nosso coração, para que a nossa vida esteja em conformidade com os seus mandamentos, em conformidade com os seus ensinos. Mas, principalmente, Ele tem cuidado de nós porque Ele é o nosso Pai, a quem tanto confiamos, a quem tanto zelamos pela nossa vida. Então, devemos analisar tudo isso à luz da Bíblia Sagrada. Então, temos que ter em mente isso. Deus sonda os nossos corações. Deus conhece toda a intenção que está no nosso coração, conforme, principalmente, no meio de uma oração, que essa oração seja a oração de um coração quebrantado. Como o Senhor Jesus disse na passagem de Lucas, né, que é a parábola do fariseu e do publicano, que a gente pode verificar isso no Evangelho de Lucas, né? Em que Deus mostra a diferença de oração para cada um. Então, em Lucas 18, do 9 ao 17, está lá de maneira bem clara o que Deus colocou para cada um. Então, o fariseu, ele não saiu aprovado por Deus. Pelo contrário, ele saiu reprovado por Deus. Já o publicano acabou saindo aprovado. Por quê? A intenção de seu coração era de um coração quebrantado diante de Deus. Então estejamos atentos a isso, estejamos atentos a estarmos com o coração quebrantado nesse momento, tá bom? Que estejamos com o coração quebrantado. Então, diante de Deus nesse momento assim, segunda coisa importante, Deus examina os corações. Em segundo lugar, porque a verdade é marca de seu caráter. Porque a verdade é marca de seu caráter. Ou seja, do caráter de Deus. Então, Ele deseja que nós vivamos a verdade. Ele deseja que vivamos cada dia uma vida autêntica diante dele. Versículo 5 diz assim: Se andei com falsidade e se o meu pé se apressou para o engano, pese-me Deus em balança fiéis e conhecerá a minha integridade. Então isso é muito importante. E conhecerá a minha integridade. Se os meus passos se desviaram do caminho, e se o meu coração segue os meus olhos, e se as minhas mãos se apegou qualquer mancha, então semeie eu e outro coma, e sejam arrancados renovos do meu campo. Quer dizer, Jó aqui, ele coloca as coisas de uma maneira bem objetiva. Se eu andei de falsidade, que outro chegue e venha a desfrutar do meu trabalho. O Senhor Jesus chegou e disse lá, João 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Salmo 117 vai dizer assim de uma maneira bem clara, tá? Que Salmo 117, e a verdade do Senhor permanece para sempre. Versículo de número 2. Sejam bem-vindos Maria Eduarda, sejam bem-vindos João. Deus os abençoe. Então, o que acontece? A coisa mais importante aqui é que estejamos atentos a isso. O caráter verdadeiro de Deus.
E aí Deus nos convida a vivermos a verdade. Deus nos convida para isso, a vivermos a verdade. Principalmente quando ele diz, através do apóstolo, não é? Ele diz através do apóstolo Paulo, ele diz assim: não mintais uns aos outros. Isso está em Colossenses capítulo 3, versículos 9 ao 11, que vai dizer assim: não mintais uns aos outros, porque já vos despistes do velho homem com seus feitos. Ou seja, todo o nosso passado foi deixado para trás. Agora estamos vivendo uma nova vida com Deus. E vos vestistes do novo. Ou seja, agora temos outros sonhos, temos outras realidades, porque vivemos com Cristo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Ou seja, segundo a imagem de Deus. Onde aí não há acepção de pessoas, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Então, diante de Deus, não há essa questão de diferenças entre rico e pobre, alemão, japonês, brasileiro, coreano, brasileiro, paraguaio, não há essa diferença. Não há diferença entre inteligentes, gordos, magros, não há isso diante de Deus, essas distinções sociais não existem. Porque diante de Deus somos todos iguais, somos todos alvos do seu amor e da sua graça. Deus nos convida a isso. Deus nos convida a sermos chamados eficazmente pelo seu evangelho. Deus nos chama para sermos seus eleitos antes da fundação do mundo. Então isso é muito importante a gente ter em mente isso, não é? Vivermos a verdade. Isso é o mais importante. Vivermos a verdade. Porque se vivemos de mentira, estamos vivendo como? Vivendo como o pai da mentira, vivendo como o diabo. E se vivemos como o diabo, então o que acontece? Não há espaço para que Deus nos abençoe. Mas se vivemos segundo Deus, apesar de toda perseguição, apesar de todas as coisas ruins que possam vir a acontecer na nossa vida, a gente sabe de uma coisa: Deus é conosco se vivemos a verdade. Em terceiro lugar, Deus examina os corações. Por quê? Porque Deus preza pela pureza. Pureza de pensamento, pureza no falar, pureza nas nossas intenções. O versículo 9 de Jó, desse capítulo que estamos lendo, capítulo 31, vai dizer assim: se o meu coração se deixou seduzir por causa de mulher, se andei à espreita à porta do meu próximo, então moa minha mulher para outro, e outros se encurvem sobre ela. Pois seria isso um crime hediondo, delito à punição de juízes, pois seria fogo que consome até a destruição e desarraigaria toda a minha renda. O que isso significa? Jó se colocou na seguinte posição: olha, se por acaso eu olhei para outra mulher, desejei outra mulher, seja quem fosse, então que a minha esposa se torne escrava de outros e seja usada por outros, que outros a tenham por mulher. Então ele se coloca assim nessa posição, porque ele defende até o fim a sua inocência. A gente tem que levar em conta que muitos acusavam Jó de ser culpado diante de Deus porque perdeu seus filhos, perdeu sua riqueza, perdeu sua saúde. Mas ainda mesmo assim, Jó se coloca nessa posição. E o que isso tem a ver com a pureza? Mateus capítulo 5, versículo de número 8 vai dizer assim: bem-aventurados os puros de coração, porque estes verão a Deus. A Epístola aos Hebreus, não é? Capítulo 12, né? Diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então isso é muito importante a gente verificar isso. Isso está em Hebreus capítulo 12, versículo 14. Está lá. Há uma promessa de Deus. Queremos ver a Deus? Então, que os nossos pensamentos sejam puros. Ah, mas poxa, mas como eu vou me patrulhar com relação a essa questão de pureza? É simples. Se percebemos que esse pensamento vem à mente, já pedimos automaticamente a misericórdia de Deus e fugimos desse pensamento. E aí eu uso as palavras do reformador Martinho Lutero.
na época da Reforma, em 1517, que ele dizia o seguinte: o pecado é igual a um pássaro. Ele pode voar sobre a nossa cabeça, mas ele não pode fazer ninho nela, ou seja, habitar, fazer morada na nossa cabeça. Não. Pode voar, mas não pode fazer ninho. Então, isso é muito importante, porque todos nós somos sujeitos a termos maus pensamentos. Mas o que a gente pode fazer é confessar ao Senhor esse pecado vindo ao pensamento, abortá-lo. É isso que Deus deseja de nós para vivermos a pureza. Outra coisa importante, Deus examina os corações. Deus examina os corações, porque Deus, ou melhor ainda, o amor ao próximo é fundamental, porque o amor ao próximo é fundamental. Então, nesse sentido, o amor ao próximo é fundamental. Veja aqui. Então, veja aqui. Jó vai dizer o seguinte, não é? Jó vai dizer o seguinte, versículo 16. Se retive o que os pobres desejavam, ou fiz desfalecer os olhos da viúva, ou se sozinho comi o meu bocado e o órfão dele não participou, porque desde a minha mocidade cresceu comigo como se eu lhe fora o pai, e desde o ventre da minha mãe fui o guia da viúva. Se alguém vir perecer por falta de roupa e ao necessitado por não ter coberta, se os seus lombos não me abençoaram, se ele não se aquentava com a lã dos meus cordeiros, se eu levantei a minha mão contra o órfão, por me ver apoiado pelos juízes da porta, então caia a omoplata do meu ombro e seja arrancado o meu braço da articulação, porque o castigo de Deus seria para mim um assombro, e eu não poderia enfrentar a sua majestade. Pode-se perceber aqui que Jó ele desafia no sentido de que ele desafia os outros e diz: por acaso eu fui contra a viúva, eu fui contra o órfão, porque em toda a lei de Moisés, o órfão e a viúva eram alvo da proteção de Deus. Isso é muito importante, isso, não é? Porque na lei de Moisés estava escrito isso, não é? Acerca do órfão e das viúvas, não é? Então, a gente tem, e aí eu vou pegar um exemplo bíblico disso, né, acerca do amor ao próximo que aparece aí, né? Tiago capítulo 1, versículo 27, isso no Novo Testamento. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper para o mundo. Não é? E aí temos o Salmo 146, versículo de número 9. O Senhor protege o estrangeiro e sustém o órfão e a viúva, mas frustra o propósito dos ímpios. E aí podemos ver mais ainda. No Novo Testamento, 1 Timóteo 5, versículos 3 ao 7. Trate adequadamente as viúvas que são realmente necessitadas, mas se uma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiramente a pôr a sua religião em prática, cuidando da sua própria família e retribuindo o bem recebido de seus pais e avós, pois isso agrada a Deus. Isso é honrar pai e mãe, tá? A viúva realmente necessitada e desamparada põe sua esperança em Deus e persiste dia e noite em oração e em súplica, mas a que vive para os prazeres, ainda que esteja viva, está morta. Dê-lhes estas ordens para que sejam irrepreensíveis. E aí Deuteronômio capítulo 10, versículos 17 e 18, na lei de Deus, na lei de Moisés, principalmente no Pentateuco, né? Pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus dos deuses e o soberano dos soberanos, o grande Deus, poderoso e temível, que não age com parcialidade nem aceita suborno. Ele defende a causa do órfão e da viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe alimento e roupa. Tudo isso são reflexos do amor ao próximo, ações práticas. Claro que o amor ao próximo vai além disso. O amor ao próximo tem questões relacionadas a perdoar, tem questões relacionadas a tolerar, tem questões relacionadas a ter compaixão, a caminhar junto, não usar de vingança. São tantas coisas, né? Usar de misericórdia, usar de gentileza, né? Como o Senhor Jesus disse, né?
Aí ele contrasta, né, aquelas pessoas que se mantiveram distantes, né? E aí a gente pode ver isso, distantes de Deus, que ao mesmo tempo que acontece, disseram, né, que serviam a Deus, mas não serviam coisíssima nenhuma. Em Mateus 25, versículos 36 ao 46. Né? Então, o que acontece? Podemos ver isso. Ó. Então os justos lhe responderão. Né? Mateus 25, do 37 ao 46. Tá? Então os justos lhe responderão, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá, digo a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Aí aqui está. Aí temos aí, a mim o fizeram. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda, malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e nada me deram para beber. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram, necessitei de roupas e vocês não me vestiram, estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Eles também responderão, Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou enfermo ou preso, e não ajudamos? Ele responderá, digo a verdade, o que vocês deixaram de fazer a alguns destes mais pequenininhos, também a mim deixaram de fazê-lo. E eles irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Então a bondade não é algo simplesmente que vem do coração. Não, a bondade é um mandamento que Deus nos dá. Mas para que isso aconteça nas nossas vidas, é necessário que nós, dentro do nosso coração, entreguemos inteiramente a nossa vida a Cristo Jesus. Isso é o mais importante nisso tudo. A nossa vida precisa ser entregue a Ele, devemos confiar nele em tudo. Porque na realidade essas boas obras realizadas, elas são resultado de uma vida com Deus. Nós não buscamos salvação com boas obras. Nós apenas agradecemos a nossa salvação realizando tudo isso constantemente. E quando falamos de salvação, salvação significa o seguinte, escaparmos da condenação eterna. Porque todos os seres humanos merecem a condenação eterna, ou seja, o inferno. Mas Jesus morreu justamente para o quê? Para nos resgatar dessa condenação eterna. Confessamos o nosso pecado, confessamos as nossas falhas, confessamos as nossas transgressões, Ele nos perdoa, Ele nos purifica, nos torna novas pessoas e como novas pessoas seguimos em frente, seguimos para a vida eterna. Através da fé em quem? Em crer em quem? Em acreditar em quem? Jesus Cristo. E aí eu envio aqui a minha saudação, né? A Sofia Souza, Deus abençoe. Envio a saudação a todos nesse momento que estão ouvindo aqui. Então, estejamos atentos a isso em todo o tempo. Deus é conosco. Deus examina os corações. Além de tudo isso, quer dizer, Deus examina os corações. Aí eu vou repassando, verificando as intenções do coração, porque a verdade é marca do caráter de Deus, porque Deus preza a pureza, porque o amor ao próximo é fundamental. E aqui, porque Deus despreza a avareza. Deus despreza a avareza. Tá? Seja bem-vindo aqui, né? Seja bem-vindo aqui, né? Sophie, CRF Sophie, seja bem-vinda aqui. Então, Deus, o que acontece? Ele despreza a avareza. O que é a avareza? É colocarmos o nosso coração nas riquezas, é colocar o nosso coração, a nossa vida, em tudo aquilo que se refere às coisas materiais. Seja bem-vinda, Sofia Moura. Então,
o que mais importa é isso, tá? E obrigado aí, tá, pela saudação, Sofia. Mas o que há de mais importante nisso tudo é que estejamos com Deus. Isso é o mais importante de tudo, porque toda a nossa alegria, tudo aquilo que a gente precisa, vem de Deus. É Deus que nos ensina. Deus nos ensina tudo. Dependemos inteiramente de Deus. E aí, como entramos aqui em Jó, e aí o que vai falar sobre essa questão de que Deus despreza, né, a avareza, que é nada mais nada menos que a ganância. Se no ouro pus a minha esperança, ou disse ao ouro fino e te confio. Se me alegrei por serem grandes os meus bens e por ter a minha mão alcançado muito, se olhei para o sol quando resplandecia, ou para a lua que caminhava esplendente, e o meu coração se deixou enganar em oculto, e beijos lhes atirei com a mão, também isto seria delito à punição de juízes, pois assim negaria eu ao Deus lá de cima. Então, isso é muito importante. Seja bem-vinda, Ágata, Deus abençoe. Então, quer dizer, Jesus ele coloca um desafio para a gente. Jó já disse, olha, por acaso eu coloquei todo o meu coração nas minhas riquezas? Não, coloquei meu coração em Deus. É isso que ele está falando aqui. Mas o mais importante é o que Jesus fala. Jesus ele diz assim, não podereis servir a Deus e às riquezas, dizendo de uma maneira bem clara, ao dinheiro. Não podeis servir a dois senhores. Jesus diz isso lá em Mateus 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. E aí diz, vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, ou seja, às riquezas. Então quer dizer, esse é o ponto fundamental que a gente deve colocar. Devemos procurar emprego? Sim. Devemos procurar o nosso negócio próprio? Sim. Para a nossa sobrevivência. Por quê? Precisamos do pão de cada dia. Quando a gente fala do pão de cada dia, é do dinheiro suficiente para nos alimentarmos, para nos vestirmos, para termos a nossa casa, né? Para termos também o nosso momento de lazer e diversão. Então, a gente tem que ter isso em mente. Mas nosso coração não pode estar nisso. Nosso coração tem que estar em quem está próximo de nós, em primeiro lugar. Nossos familiares. Em segundo lugar, os nossos amigos. Em terceiro lugar, as pessoas que precisam de ajuda. Mas mais principalmente, como a gente vai estar atento a isso? Colocando em primeiro lugar, né? Deus. Colocando em primeiro lugar Deus acima de tudo. Porque aí Deus vai nos dar sabedoria, vai nos dar saúde, vai nos dar inteligência, habilidade, criatividade. E aí tendo tudo isso, Deus vai o quê? Suprir as nossas necessidades. O que é suprir? Ele vai, assim, dar tudo aquilo que nós precisamos. Não coisas a mais, mas aquilo que precisamos o suficiente. Isso é que é o mais importante em tudo. E aí chegamos, e aí temos que estar atentos a isso. Não é? Deus examina os corações. Por quê? Aí vem, porque Deus condena a vingança. A tendência natural de nós seres humanos, quando alguém faz mal a gente, é o seguinte, se puder é bater logo, né? Tipo assim, bateu no pé, socou a cara. Essa é a nossa vontade, é rebater logo tudo imediatamente. Só que eu digo o seguinte, não é esse o plano de Deus para nós. Nosso plano de Deus não é pagar o mal com o mal, mas é pagar o mal com o bem. E aí temos aqui, ó. Aí Jó vai dizer assim, se me alegrei da desgraça do que me tem ódio, e se exultei quando o mal atingiu, aí diz aqui, ó, também não deixei pecar a minha boca, pedindo com imprecações a sua morte. Se a gente da minha tenda não disse, quem haverá aí que não se saciou da carne provida por ele? O estrangeiro não pernoitava na rua, as minhas portas abria o viandante. Se como Adão encobri as minhas transgressões, ocultando meu delito,
no meu seio, porque eu temia a grande multidão e o desprezo das famílias me apavorava, de sorte que me calei e não saí da porta. Tomara eu tivesse quem me ouvisse. E eis aqui a minha defesa assinada, que o Todo-Poderoso me responda, que o meu adversário escreva a sua acusação. Por certo que a levaria sobre o meu ombro, atalaria sobre mim como coroa, mostrar-lhe o número dos meus passos, como príncipe me chegaria a ele. Então, o que há de mais importante nisso tudo é o quê? A vingança não pertence a nós. Temos que ter em mente isso. A vingança não pertence a nós. Mas, acima de tudo, Deus é quem dá a paga a quem está fazendo mal conosco. Deus tem duas maneiras de agir. Opa! Seja bem-vindo, irmão Glaucio, Deus abençoe. Tá? Já curti aqui a sua saudação, tá? Deus abençoe, meu querido evangelista. Deus abençoe. Então, nesse momento, eu quero deixar assim bem claro que não é da nossa índole, ou seja, não é da nossa intenção, Deus não nos chamou para sermos vingativos, mas pelo contrário, pagarmos sempre o mal com o bem. Então aqui, aí temos aqui uma passagem muito interessante, né? Então aqui, Romanos 12, versículo 21, que fala isso. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Romanos 12, versículo 21. E ainda posso ir além, tá? Nessa passagem de Romanos. Tá? Podemos ir além nessa passagem de Romanos. Romanos 12, ele continua dizendo assim. Romanos 12. Diz aqui, não torneis, aí o versículo 17, não torneis ninguém mal por mal, esforçai por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então isso é muito importante a gente estar atento a isso. Tá? E aí a ideia de amontoar a brasa viva significa o seguinte, não aumentar a sua punição de Deus, mas inflamar sua consciência com atos de amor, na esperança de que ele se arrependa e seja vencido pelo bem. Então, quando fala de amontoar brasas, está falando na realidade do seguinte, de que o nosso desejo principal é de que Deus converta o coração daquele que persegue a mim e a você. São essas duas formas que Deus trata, ou seja, Deus trata pagando ou corrigindo ou castigando aquele que pratica o mal ou convertendo essa pessoa. E o nosso objetivo principal é orar para que essas pessoas se convertam. O Senhor Jesus, ele chega e diz o seguinte, orai pelos que vos perseguem. Olha aí. E quando a gente fala isso, não é, de uma maneira bem clara, né? Orai pelos que vos perseguem. Mateus 5,44. Olha só o que diz aqui. Mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Por quê? Porque ter ódio de quem tem ódio da gente, qualquer pessoa, seja cristão ou não cristão, faz a mesma coisa. Mas o convite de Jesus para servirmos e seguirmos a Ele é justamente esse. É o convite de sermos diferentes. E aí, nesse caso de sermos diferentes, em outras palavras, significa
viver a santificação. E quando estamos todos reunidos e unidos, sermos chamados de santos, quando unidos e reunidos. Assim como Deus é santo, Deus quer também que vivamos de maneira santa. E a santidade passa por isso. Amar os nossos inimigos e orar pelos que nos perseguem. Então, isso é muito importante. E, agora, Deus examina os corações, verificando as intenções do coração, porque a verdade é marca do seu caráter, porque Deus preza a pureza, porque o amor ao próximo é fundamental, porque Deus despreza a avareza, porque Deus condena a vingança. E, por último, para que vivamos como pessoas aprovadas por Deus. Para que vivamos como pessoas aprovadas por Deus. Então, nesse ponto, chegamos aqui os versículos 38 a 40, que diz assim: se a minha terra clamar contra mim, aí diz aqui, e os seus sulcos juntamente chorarem, se comi os seus frutos sem tê-la pago devidamente, e causei a morte aos seus donos, por trigo me produza cardos, e por cevada joio. Fim das palavras de Jó. Quer dizer, do início ao fim, a gente tem falado sobre essa questão muito importante, que tudo se resume na justiça de Deus. Para vivermos a justiça de Deus, Deus ele deseja que nós venhamos a viver o quê? Um caráter aprovado diante dele. Que tenhamos um caráter aprovado diante dele. E assim louvamos a Deus, assim glorificamos a Deus nessa noite por conta disso. Quer dizer, e aí chegamos a 2 Timóteo, né? Capítulo 2, versículos de número 15. Porque toda a nossa vida nessa terra são constantes provas. Muitas vezes o que acontece? A prova que a gente passou na escola, a prova que a gente passou, e aí eu estou falando de uma maneira geral, uma prova numa entrevista de emprego, seja o que for naquilo que somos examinados, é para que sejamos aprovados, mas para sermos aprovados, precisamos passar por uma prova. Provas sempre teremos na vida, mas essas provas no final servem para nos aperfeiçoar, servem para nos tornarmos melhores, servem para nos tornarmos pessoas mais próximas de Deus. Então, segundo a Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos de número 15, vai dizer o seguinte: segundo a Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo de número 15. Vai dizer o seguinte: procura apresentar-te a Deus aprovado. Ou seja, resistiu bem às provas, né? Como obreiro, ou seja, alguém disposto a servir a Deus, que não tem do que se envergonhar, não é? Que maneja bem a palavra da verdade. Quer dizer, a melhor forma de termos um caráter aprovado diante de Deus, qual é a melhor forma? É cumprirmos a palavra de Deus. Não é? É cumprirmos a palavra de Deus. Seja bem-vinda, irmã Beth. Deus abençoe sua vida aqui no Facebook, né? O irmão Luciano também, o João, sejam abençoados. Também o Joel, tá? Família abençoada de Deus. Em um momento oportuno, estaremos conversando com vocês, tá? Em nome de Jesus, tá? Eu e a Aninha, tá bom? Em um momento oportuno estaremos conversando e louvando ao nosso Deus, tá bom? Então, concluindo tudo isso aqui, temos provas no nosso dia a dia? Temos, mas devemos nos apresentar como obreiros aprovados, que não temos do que se envergonhar em relação à palavra da verdade, tá? Então, por isso, se temos intimidade com a palavra de Deus, seremos sempre aprovados, porque isso vai nos levar a orar, a buscar a presença de Deus a cada dia. E aí Deus sempre estará provendo as nossas necessidades. Deus estará sempre nos ajudando nas nossas necessidades.
Seja bem-vindo, Brian, aqui, tá? Deus abençoe sua vida aqui no Instagram, tá bom? Então, isso é o que é o mais importante. Jesus tem nos ensinado isso. E aí, em termos da nossa salvação, Jesus o que diz para nós, né? O Senhor Jesus diz nos Evangelhos, ele diz o seguinte, Mateus capítulo 24, versículo 13, vai dizer assim, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então tudo na nossa vida exige esforço, tudo na nossa vida exige responsabilidade. Mas é isso que eu falo, essa responsabilidade não é algo que vem de dentro de nós, mas vem da nossa submissão a Deus, vem do Espírito Santo atuando pela sua palavra poderosa na nossa vida, nos dando forças para caminhar, nos capacitando, nos habilitando a viver para Deus a cada dia. Eu quero concluir assim nossa live nessa noite. Agora, nesse momento, quero agradecer a todos, né? E vamos assim orar em nome do Senhor Jesus. Temos pessoas aqui para orar, né? Temos pessoas para orar nesse momento. Eu tenho mantido essa oração constantemente. Aqueles que entram aqui conosco também estão envolvidos nessa oração, né? Eu tenho orado assim por todos que têm entrado e por alguns enfermos que temos colocado aqui, né? Vamos orar nesse momento em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, quero te glorificar, quero te exaltar por essa oportunidade que temos compartilhado da Tua Palavra. Quero orar, Senhor, em primeiro lugar pelos enfermos que têm orado constantemente. Visita, Senhor, a minha ex-colega de trabalho, mais amiga, a Lucimar. Ó Deus, ajuda, Senhor, no tratamento, ó Pai, na enfermidade que ela está passando. Fortalece a cada dia na sua presença, Senhor. Dá a vitória porque ela tem confiado ao longo desses anos, Senhor, a Tua santa e boa mão, cuidando da vida dela e cuidando dos seus filhos. Toma em Tuas mãos, Senhor, o irmão Walter. Toma em Tuas mãos a irmã Sônia, esse casal abençoado. Fortalece-os a cada dia na Tua presença. Fortalece-os, Senhor, revestindo-os da Tua graça, Senhor. Visita também, Senhor, o irmão Ailton, a irmã Lisonete. Faz uma grande obra na vida deles para a Tua glória. Visita também, Senhor, a irmã Giselda, toda a sua família, Senhor. Visita, Senhor, o casal Edson Santos e Evânia, fortalece-os na Tua graça. Visita também, Senhor, o presbítero Alexander e a irmã Bárbara, a todos da sua família, fortalece-os na Tua presença. Visita também, Senhor, em nome de Jesus, a mãe, Senhor, da aluna Gisele, lá da minha escola. Que, ó Deus, dá, Senhor, saúde a ela em tudo que ela precisa e necessita, Senhor, para a Tua glória. Visita também, Senhor, em nome de Jesus Cristo, o casal Paulo César e, ó Deus, o casal Paulo César e Alessandra. Fortalece-os na Tua presença para a Tua honra e para a Tua glória. E aqui eu coloco, Senhor, em nome de Jesus, a vida também, Senhor, ó Deus, dos Teus servos, Senhor, ó Deus e Pai, Luciano e Beth, Senhor. Ó Deus, fortalece-os na Tua graça, que eles a cada dia tenham fome e sede da Tua palavra para prosseguirem no dia a dia, poderem sustentar e cuidar dos seus filhos João e Joel. E, ó Deus, cumpra os Teus propósitos, Senhor, na vida deste casal, Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória. Reveste-os, Senhor, da armadura de Deus e que vivam a cada dia o fruto do Teu Espírito para a Tua glória. Ó Deus, agora visita cada um, Senhor, que esteve presente nessa live, o evangelista Glaucio, Senhor. Ó Deus, a passagem rápida do pastor Sandro Gomes, Senhor, dos meus alunos que estiveram aqui, o William Lopes, o diácono Evandro. Ó Deus, no Instagram também, Senhor, a Lislane, Silva a Maria Eduarda, Senhor, o João, a Sofia Souza, Senhor, a Sofia Moura, Senhor. Ó Deus, para a Tua glória, Senhor. Glorifica o Teu santo nome, Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória, a vida do Brian, a vida da Ágata.
Que, ó Deus, a tua bênção sejam sobre todos esses que acompanharam a nossa live nessa noite, Senhor. Glorifica o teu santo nome, confiamos, Senhor, em ti, porque, ó Deus, a tua palavra nos diz, se as tuas palavras permanecerem em nós, tudo que pedimos no teu nome será feito. Assim, Senhor, queremos confiar em ti, para que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, em nome de Cristo. Amém e amém. Semana que vem continuaremos com a live, estaremos fazendo assim a meditação em Jó 32, para a honra e glória do nosso Deus. Todos são sempre bem-vindos aqui, seja no Facebook, seja no Instagram, todos sejam bem-vindos, né? Aqui é o pastor Edmário, congrego na Terceira Presbiteriana de Nilópolis, e que Deus continue nos abençoando rica e abundantemente. Recebam a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação, o poder e a virtude do Espírito Santo sejam sobre todos vós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. E podemos assim dizer, amém. Todos sejam bem-vindos. Tenham um fim de semana abençoado em nome de Jesus. Encerro aqui. Instagram. Né? Encerrando aqui. Né? Compartilhar. Agora eu vou encerrar aqui, tá bom? Sejam todos abençoados, tá? Vou encerrar aqui também no Facebook.